Paz e graça, pessoal. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Agora vamos trabalhar um pouco sobre os particípios verbais, tá? Como eles funcionam e suas características, certo? E vamos passo a passo. Passo a passo, cada vídeo eu vou falar sobre um tipo de particípio, certo? Bem, aí temos a primeira imagem, né? O particípio verbais, particípios verbais. Faltou ali o S. Pois bem, o uso mais frequente no Novo Testamento é adverbial, ou seja, particípio usado como verbo. Quando o particípio é usado como verbo, ele nunca aparece com o artigo definido. Então, se você ver que um particípio, ele está com o artigo, tenha certeza 100% que ele não é verbal. Ou ele é substantivado, ou ele é atributivo, né? Adjetival. O particípio como verbo é sujeito ao verbo principal na oração, como vamos ver alguns exemplos abaixo, certo? Ou seja, o que estou querendo falar? O particípio ele não é um verbo finito. O que é um verbo finito? Um verbo finito é aquele verbo que só vai ter o seu tempo, o seu modo e a sua voz, certo? E o particípio ele tem isso, né? Ele tem voz, ele tem tempo, só que ele tem caso, ele tem gênero, ele tem a questão do singular e plural, certo? Então ele não é um verbo finito, né? Ou vamos dizer um verbo principal. Então o verbo ele é sujeito a um verbo finito na oração. Vamos ver isso mais abaixo. Existem os particípios dependente e os particípios independentes. Vamos logo tratar sobre os particípios dependentes, ou seja, particípio dependente é que ele depende de outro verbo na oração, certo? E os independentes, ele não depende de ninguém. Ele vai agir como um imperativo ou um indicativo, como vamos ver lá na frente. Os particípios dependentes são aqueles que dependem do verbo principal, como vamos ver agora na próxima imagem. Aí temos aí o particípio temporal, certo? O particípio temporal, em relação ao ser verbo controlador, ou seja, em relação ao verbo finito, certo? Responde à pergunta, quando? Então, o particípio temporal, ele vai responder à pergunta que o verbo finito vai fazer, tá bom? Na tradução do particípio temporal, pode-se usar quando, enquanto ou depois de, dependendo do contexto, é claro. Outro detalhe é que, mesmo se o particípio for declarado como temporal, não significa que necessariamente essa seja sua única força. Mesmo sendo temporal, às vezes outras ideias podem entrar como modal ou causal, certo? O particípio causal, ele responde aí a pergunta por quê e o temporal quando, tá bom? Olha aí um bom exemplo disso. Hebreus 1:3, você tem ali a expressão grega, observe a expressão grega. Vamos ler aqui o texto grego. Katharismon ton hamartion poiesamenos, que é o particípio, certo? Esse poiesamenos. Εκατήσεν εν δεξίαιτες μεγαλοσούνες em Upselois, isto é, depois de fazer a purificação pelo pecado, sentou à direita da majestade nas alturas. O particípio poiesamenos é temporal, depois de fazer ou quando fez, mas pode ser causal também. A ideia desse texto seria assim: quando que Jesus sentou à direita da majestade? A resposta seria depois de fazer a purificação pelo pecado. Depois de fazer, no caso, a purificação pelo pecado. Mas também poderia ser porque Jesus sentou à direita da majestade. Aí o particípio iria responder porque fez. No caso, né, a purificação dos pecados. Então, observe aí, né, que o verbo principal ali é o termo sentou, certo? Então, você tem que fazer aí uma pergunta.
Quando que Jesus sentou? Aí ele responde, ó. Aí o particípio, depois de fazer, responde. Depois de fazer. Aí com a complementação, a purificação pelo pecado, certo? Então ele é temporal ou causal, né? Mas é melhor aí como um temporal mesmo, depois de fazer, certo? Então o verbo principal, que é o verbo finito, aí é sentou, certo? E o particípio ele vai responder essa questão. Quando que ele sentou? Depois de fazer a purificação pelos pecados, certo? Então é basicamente isso aí. Na próxima imagem, aí temos em Mateus 4:2, né, o nesteusas, usteron, epeinascen. Depois de jejuar, teve fome. Observe, aqui é um bom exemplo, pois o verbo principal é teve fome. Então surge a pergunta, quando que ele teve fome? Então o particípio temporal responde, depois de jejuar. Então você vê que claramente ele é um particípio temporal, pois ele vai abranger a questão ali do depois de jejuar, né? Então veja que o particípio ele está sujeito a um verbo finito num texto, certo? Que é o teve fome, né? Então, quando que ele teve fome? Então, o particípio responde, depois de jejuar. Temos aí em Marcos 2,14 a expressão paragon, Eden, leuian, perdão, tá? Leuin, tonto, alfaio. Isto é, enquanto ia passando, viu Levi, filho de Alfeu. Quando que ele viu? Certo? O verbo principal ali é viu, certo? Por quê? Porque é nele que você faz a pergunta, né? Viu Levi, quando que ele viu? Aí o particípio responde, enquanto ia passando. Então, enquanto ia passando, ele viu, certo? Então, essa é a ideia do particípio temporal. Ele vai responder o quando aconteceu esse fato, aí ele responde, enquanto ia passando, depois disso, depois daquilo, quando isso aconteceu, enfim, e daí sucessivamente. Na próxima imagem temos mais exemplos. Aí eu coloco, né? O verbo principal é viu. Quando que Levi viu? O particípio responde enquanto ia passando. Marcos 9,15 temos paz, óchelos, odontes, auton, exetam, betesan. Quando toda a multidão o viu, ficou maravilhada. Quando que toda a multidão o viu? Quando que toda a multidão ficou maravilhada? Essa seria a pergunta. Quando que toda a multidão ficou maravilhada? Então o particípio odontes, ele responde, quando viu. Entende? Então, essa seria a ideia, quando ouviu. Veja que o quando ele vai entrar ali na tradução exatamente porque ele é classificado como particípio temporal. Efésios 1:15, 16. Você vai ter ali acusas, ten, catehumas, pistin, o pauomai, euchariston. Isto é, depois de ouvir da vossa fé, não cesso de dar graças. A pergunta que se faz é, quando Paulo não cessa de dar graças? Quando é que Paulo ele não cessa de dar graças? Então o particípio ele vai responder depois de ouvir, certo? Então depois que ele ouviu, ele não para mais de dar graças, certo? Então aí é um particípio temporal também. Filipenses 1, 3 e 4, né? Você tem eucharisto, ten densin poiúmenos, isto é, eu sou grato quando oro. Quando que Paulo é grato? Aí o particípio poiúmenos responde quando ora. Então quando Paulo ora, ele é grato, né? Então esse é outro particípio aí temporal. Temos aí o Marcos 1, 19, né? Kai, probas, oligon, eiden, e Jacobon, e avançando um pouco viu Tiago. Quando que viu Tiago? A dessa seria quando avançou, né? Quando estava ali avançando, certo? Então o particípio avançando aí, ele é
temporal, pois a ideia seria quando que viu Tiago? Enquanto estava avançando ou quando estava avançando, certo? Na próxima imagem agora, temos aí Marcos 1:19, mais exemplo, né? Cai, Probas, Oligon, Éden e Jacobon. Não, esse não. Esse não. É Marcos 5:22, tá? Cai, Idon, Auton, Piptei, Prostus, Podas, Autor. Ou seja, e quando viu, caiu a seus pés. Quando que ele caiu a seus pés? Quando foi isso? Aí o particípio Idon responde quando viu. Ou seja, quando a pessoa viu ele, caiu a seus pés. Entende? Então, esse é um particípio temporal também. Lucas 10:33. Cai Idon esplanriniste. E quando viu, teve piedade. Quando que ele teve piedade? Quando foi isso? Aí o particípio responde, quando viu, certo? Lucas 11:33, né, que é o último exemplo aí, vocês têm Odaís, Luchnon, Rapsas, Es, Krupten, Títesin. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido. Quando que ninguém a põe em lugar escondido? Quando é isso? Depois de acender. Então, quando a pessoa acende, ou depois que ela acende, né, ninguém coloca ela em um lugar escondido, certo? Então, aí outro particípio temporal, tá? Então, esses são aí os exemplos, mais um vídeo aí para vocês. Ver se vocês conseguem pegar mesmo essa questão, porque isso é muito importante e particípio é muito comum dentro do Novo Testamento. Aí tem diversos exemplos, tá? Que vocês aí vão pegando, beleza? Que Deus abençoe aí a todos.